Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um episódio Cristo na Mente. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, chegamos aí no final da semana, né? Para mim já é dia de descanso, amanhã eu já não vou trabalhar, mas alguns ainda vão estar trabalhando, mas eu creio que amanhã ainda assim o Senhor será contigo, assim como no domingo. Que Deus abençoe seu dia, que seja uma sexta-feira abençoada para a glória de Deus. A palavra de Deus para o seu coração nesta manhã, nessa sexta-feira, dia 26, se encontra em Eclesiastes, no seu capítulo 7, no seu versículo 13, que diz assim: Veja como Deus faz as coisas e procure se adaptar a elas. Não adianta lutar contra as leis da natureza. Essa é uma palavra que ensina para nós que tem coisas que sim, são de nossa responsabilidade, mas tem coisas que acontecem da qual nós não temos o controle, né? E ainda que nós não tenhamos o controle, nós temos que nos adaptar às mudanças da vida, né? Assim como o Eclesiastes começa dizendo, né? Veja como Deus faz as coisas e procure se adaptar a elas, né? Existem algumas coisas que nós não controlamos, algumas coisas que não estão sob o nosso domínio, né? A morte é uma delas, né? Nós não controlamos a morte, não controlamos também o tempo, nós não controlamos quem é que sai, quem é que fica na nossa vida, né? A gente pode até tentar, a gente faz um esforço para algumas pessoas que a gente gosta e ama permanecerem em nossa vida, mas ainda assim não é uma escolha nossa, né? Ainda assim não temos o total controle, o total domínio sobre isso, né? Mas ainda que essas coisas venham a acontecer, a gente precisa se adaptar, a gente precisa continuar, a gente precisa seguir a vida, né? Assim como a palavra do Senhor também diz, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Então, em algumas circunstâncias, realmente depende de nós, depende de irmos atrás, de corrermos, de tentarmos, procurarmos soluções, mas tem coisas que não estão sob nossa responsabilidade. A vida é assim. O Senhor faz acontecer muitas coisas, né? E ainda que Ele fala para nós, né? Esforça-te que eu te ajudarei. Ainda assim, mesmo que em algumas circunstâncias nós nos esforcemos, né? Tem vezes que não acontece da maneira que nós esperávamos, ou às vezes não acontece simplesmente nada. A gente se esforça, a gente se dedica, mas a nossa vida não vai para frente, não acontece. Às vezes a gente abre um próprio negócio, né? E tenta, se esforça e não flui. E a gente acaba ficando frustrado, a gente acaba ficando chateado. Mas ainda assim, né, a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, ela diz que em tudo devemos dar graças, pois essa é a vontade de Deus para conosco, né? Então, realmente existem circunstâncias onde nós vamos nos esforçar, vamos ser forte, né, e corajoso, assim como o Senhor ordenou para Josué, né? Porque ser forte e ser corajoso eram algo que Josué tinha que ser, não era Deus que ia ser forte por ele, não era Deus que ia ser corajoso por ele, mas é algo que ele devia ser, ele devia buscar ser, né? Aquilo que o Senhor tinha prometido para Josué era a terra prometida, né? Ele falou, olha, né? Seja forte e corajoso, mas a terra eu vou dar para você, mas quem tem que ser forte e corajoso é você, né? Por vezes é assim, nós somos fortes, nós somos corajosos, nós nos esforçamos, porém algumas coisas não acontecem na nossa vida, né? E, na verdade, é do ser humano você se sentir frustrado, você se sentir chateado. É uma coisa que é inevitável, lógico, depois de se esforçar tanto, quem é que não vai ficar chateado caso alguma bênção não aconteça, caso algo não seja realizado na sua vida, caso alguma situação na sua vida não prospere, não vá para frente? É inevitável, né? A gente fica chateado, a gente fica frustrado, mas a gente tem que entender que a gente tem que seguir em frente, né? Se adaptar a essas mudanças, né? Procurar novas soluções, buscar novas formas, né? De conseguir chegar no propósito. O que a gente não pode ser é como Terá, né? Onde na Bíblia está escrito em Gênesis 11, Terá era o pai de Abraão. E Terá tinha um filho chamado Arã. E Terá, ele pegou sua família, né, depois da morte do filho, esse Arã morreu. Depois dessa morte desse filho, Terá pegou toda a sua família e saiu em busca de um novo lugar para que eles morassem, né, porque ele já não queria mais ficar ali onde ele estava. Só que no caminho, Terá passou por uma cidade que se chamava Arã, o nome do filho que ele havia morrido. E a Bíblia fala que ali ele ficou. A Bíblia ainda é clara dizer que ele viveu ali muitos anos, mas que ele morreu ali, porque o lugar onde era para ser somente de passagem se tornou lugar de morada. Então, por vezes, nós também passamos por algumas situações onde era somente para a gente passar,
era somente para nós, para ser um pedaço do caminho, mas não era para ser morada. Mas ali a gente arma a nossa tenda, né? E o que mais triste é que Terá não chegou onde ele queria, não chegou onde o lugar do propósito dele, né? Tanto que mais para frente o Senhor ele fala com Abraão, né? Abraão, vá para a terra que eu te mostrarei, né? E essa terra era a terra que Terá ele estava procurando, só que Terá não encontrou, porque Terá decidiu habitar justamente na terra que lembrava dele a sua maior dor, a dor de perder um filho, né? Então, por vezes, nós também somos assim. Ao invés de nós passarmos, né, por um lugar, passarmos na vida de alguém que nos machucou, que nos feriu, muitas vezes a gente não só passa, a gente quer ficar ali, a gente quer morar ali, porque é muito mais confortável a gente ficar nessa dor, né? Ali, quando Terá chegou naquela cidade que chamava Harã, que era o mesmo nome do filho dele que havia morrido, né? Talvez ali naquele momento ele se sentiu confortável por causa da lembrança que ele tinha. Puxa, a cidade tem o mesmo nome do meu filho, é um sinal. E não era, né? Infelizmente, Terá ficou ali, assim como eu disse, a Bíblia conta, né, que ele ficou anos e anos e anos e anos e morreu ali naquele lugar, morreu num lugar onde não era para ele, né? Então tem vezes que passamos por situações e realmente armamos a nossa tenda, armamos a nossa barraca onde não deveríamos, né? Através de um perdão que não liberamos, né? Uma mágoa que infelizmente fica no nosso coração e a gente permite com que se perdure, continue, e aquela mágoa ali vai transformando a gente, vai moldando a gente, né? Ou até mesmo na frustração também, como eu disse para vocês, né? A gente fica frustrado e aí ao invés de levantarmos a nossa cabeça e tentarmos de novo e buscarmos novas soluções, a gente simplesmente escolhe não tentar mais, a gente escolhe ficar ali naquela frustração, a gente começa a acreditar que a gente não é mais capaz, que a gente não vai conseguir, e eu não vou fazer mais nada, porque eu me esforcei, Deus não fez nada, Deus falou que era para mim fazer. Mas às vezes o Senhor ele quer te ensinar, né? Ele quer te tornar mais forte, né? Como a Bíblia ela sempre apresenta para nós, né? É na dor, é na dificuldade que nós conhecemos a Deus, é na dor e na dificuldade que nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, né? Então, às vezes o Senhor permite certas situações na nossa vida justamente porque ele quer que nós venhamos buscar ele. Assim como aconteceu na história de Jó. Vocês sabem que a história de Jó ela é muito linda, né? Muito edificante, porque ela fala que Jó ele perdeu tudo, né? Perdeu filhos, perdeu gado, perdeu riqueza, perdeu tudo. A única coisa que sobrou foi uma esposa que ainda virou para ele e falou: Jó, amaldiçoa seu Deus e morre. Só que o mais lindo é que no final da história de Jó há um versículo ali que muitas pessoas não lembram, né? Às vezes a gente prega dizendo que Jó ele perdeu tudo, mas que Deus restituiu tudo em dobro. Só que essa não é a verdadeira mensagem da história de Jó. Sim, Deus restituiu. Mas o desfecho da história de Jó tá lá no seu finalzinho, quando Jó fala assim: verdadeiramente hoje eu conheço, né? Conheço a Deus. Antes eu só ouvia falar dele, mas hoje eu o vejo. Então o desfecho da história de Jó foi que ele falou assim: antes eu não conhecia a Deus. Eu precisei passar por toda essa dor, por toda essa aflição para realmente entender quem é Deus, para realmente conhecer. Foi necessário acontecer tudo isso para que ele se revelasse a mim, né? Como é na nossa vida também, né? O Senhor permite frustrações, tristezas, mágoas e muitas outras coisas, né? Justamente porque são nesses momentos de dificuldade que o nosso coração se quebranta e assim ele se revela a nós, né? Então, se você está passando por um momento de dificuldade, se você está passando por um tormento, se você se esforçou, se você se dedicou e acabou se frustrando porque algo não deu certo, olha, em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para convosco, né? Então, comece a agradecer, Senhor, obrigado, obrigado, porque de alguma forma mesmo eu não entendendo, o Senhor me protegeu, porque de alguma forma, mesmo eu não entendendo, o Senhor se revelou a mim, porque de alguma forma, mesmo eu não entendendo, né? O Senhor cuidou de mim, zelou pela minha vida, né? A Bíblia fala que a Bíblia não, é a gente mesmo não conhece o dia de amanhã, né? Mas Deus conhece. A Bíblia fala que Ele já está lá, que Ele conhece o nosso dia de amanhã, né? Então nós temos que confiar em Deus de todo o nosso coração, né? Porque essa é a vontade dele para conosco, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Fique com essa palavra nessa sexta-feira. Não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de compartilhar, enviar essa pregação, né? Essa mini pregação aí para os seus amigos, envia para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para quem está passando por alguma situação e precisa receber essa palavra, né? Não esqueça de se inscrever nesse canal também, ativa o sininho, porque fazendo todas essas três coisas, né, curtindo, compartilhando e comentando, você ajuda o YouTube, né, a entender que
esse vídeo é bom, e aí ele começar a enviar esse vídeo para muitas outras pessoas, a sugerir para outras pessoas e se inscrevendo e ativando a notificação. Toda vez que um vídeo for postado, você também receberá. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia, seu fim de semana, que seja um fim de semana cheio de alegria. E se o Senhor permitir, segunda-feira eu tô aqui de novo, hein? Às 6 horas da manhã, com mais um Cristo na Mente. Deus abençoe.